Porque a Princesa Isabel foi apagada da história, porque o Santos Dumont foi apagado da história. A Princesa Isabel foi apagada da história porque ela era extremamente católica e os opositores da monarquia do regime que ficaram no poder era na sua maioria maçônicos ou de outras ordens, porque a maçonaria tem dois ramos. Tem o ramo dos Guatimozin e o ramo dos Andrada. Tem o ramo que quer as coisas devagar e passiva, que é a dos Andrada, e o ramo Guatimozin, que quer revolução e tudo rápido e assim por diante. E aí apagaram a história dela. O Senado chamava ela de oh meu Deus, Beata Isabel, porque ela foi extremamente criticada por doar dinheiro para a construção da Basílica Velha de Aparecida. Então, aquela Basílica Velha de Aparecida, boa parte do pagamento da construção foi doação da Princesa Isabel. A coroação de Nossa Senhora como Rainha do Brasil pela Princesa Isabel, aquela coroa aqui na cabeça de Nossa Senhora é uma réplica de qual seria a coroa dela. Então, a Princesa da Terra coroando a Rainha do Céu, e mais tarde o Papa do período posterior confirma. E também por conta do 13 de maio, porque poucas pessoas param para pensar o seguinte: a, a Lei Áurea foi assinada em 13 de maio de 1888 e o Império caiu em de 11 de setembro? Não, 11 não. 15 de novembro de 89, um ano depois. Por que o Império caiu um ano depois? Porque, assim, ó, quando você olha a bandeira do Império do Brasil, tinha o tabaco e o café, que eram as duas maiores riquezas do Império naquele período. Quando a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, ela não só condena o cessamento da casa reinante de Bragança no Brasil, mas como ela quebra todos os bancos e todos os fazendeiros do país. Então já tinha um descontentamento muito grande com Dom Pedro II por conta da perseguição à Igreja Católica. Então ele já não tinha apoio da Igreja. E depois, quando ela assinou a Lei Áurea, os fazendeiros não ficaram muito contentes com a monarquia. E depois os bancos quebraram, os bancos do país, todas as instituições, com exceção de algumas aí, quebraram todos. Por quê? A colheita do café era feita em maio. Quando ela libertou os escravos no 13 de maio, todos foram para a cidade festejar, tem fotos da alegria do povo brasileiro, tudo. Só que depois foi uma quebradeira geral, porque quando você tem uma monarquia, a taxa de juros é muito baixa. Então você pega empréstimos vultuosos tal, e aí você só vai rolando a dívida ou pagando aos poucos, porque você sabe que a sua dívida não vai aumentar. Só que se você atrasar o pagamento da parcela das suas dívidas, os juros te destroem. E aí o que aconteceu foi que muitos desses fazendeiros, desses barões, nós tínhamos ao todo 580 barões no, só feito pelo Dom Pedro II, no segundo reinado. Eu não estou falando das famílias portuguesas, tal, que o título delas continua valendo até hoje. Eu estou falando só feito pelo Dom Pedro II, nós já tínhamos 580 barões no final. E todos esses barões eram bilionários com base na taxa de juros, porque os juros era praticamente zero. Eles pegavam empréstimo vultuoso, investiam nas fazendas, construíam casarões, construíam palacetes, tudo. Quando ela assinou, saiu dando uma quebradeira em todo mundo, porque eles não tinham como manter as casas no centro do Rio de Janeiro, tudo, então começaram a entregar para os bancos. E aí, só que a quantidade de palacetes entregados para os bancos foi maior que a demanda, e depois ninguém queria comprar. Então encheu-se de palacetes vazios no centro do Rio de Janeiro. Tanto que o Conde de, o marido da Princesa Isabel, sai comprando esses palacetes a preço de banana, porque estava basicamente a preço de banana, os palacetes. Saem comprando esses palacetes e colocam os ex-escravizados para morar nesses palacetes e se tornam os cortiços. Quando tem o exílio da família imperial, tudo, passa-se um tempo, tem um prefeito no Rio de Janeiro chamado Pereira Passos, e ele faz o punha abaixo. Então ele decide derrubar todos esses casarões que pertenciam ao Conde D e que estava com os ex-escravizados para tirar eles do centro do Rio de Janeiro, que era para higienizar o Rio de Janeiro, mas não era para só tirar aquele pessoal dali. E aí esse pessoal vai morar no morro. E por que favela? Hoje, os historiadores falam que favela por conta de uma flor, taraná, não.
Não é por conta disso. É porque os policiais do Rio de Janeiro usavam um cacetete que tinha uma ponta de ferro na frente, um ferrão. Então, favela de Favo de Mel foi tirado na cacetada. E esse pessoal subiu pros morros. E aí começam as favelas. Então, as favelas foram criadas pela República, tá certo? E por que que ela foi apagada? Pela devoção. Porque ela era extremamente católica num país que não era católico. Quando o Brasil, assim que vira uma república tal, que é a República Velha, o início da República Velha, eles começam a fomentar, e até o final, bastante catolicismo, traz padres, tudo, da Alemanha, porque o Dom Pedro II acabou com todas as ordens religiosas do país, inclusive a Ordem de Cristo desapareceu. Você vê que a heráldica da bandeira do Império do Brasil, a Ordem de Cristo está presa dentro da esfera armilar, porque o Dom Pedro II perseguiu todo mundo. Tudo que era religioso ele perseguiu no final, até prendeu o Dom Vital. E quando o Papa baixa uma bula para excomungar os maçons, ele fala que também os maçons também era filho de Deus, ele fica contra o Papa e assim por diante. O, o que acontece é o seguinte: por que apagaram a Princesa Isabel da história? Porque não era conveniente ter uma pessoa extremamente católica com um povo bastante humilde, católico que era o povo brasileiro, e isso poderia trazer a monarquia de volta ao poder. E a elite vigente do país que está até hoje não queria isso, certo? Então, um exemplo muito claro disso é o vô do Fernando Henrique Cardoso, é o cara que envenenou o Paquete, o navio que levava a família imperial de madrugada para a Europa. É as mesmas famílias. O Sarney, a família dele está no Maranhão desde as capitanias hereditárias, a mesma família. Então, essas pessoas só se perpetuam no poder. A questão do Sarney ainda é um pouco diferente, porque a capitania hereditária desde a época do padroado, então a família do Sarney é católica, assim por diante e tal. Só que a Princesa Isabel foi apagada da história, assim como tudo católico nesse país é apagado da história. E o Santos Dumont também foi apagado, a pedido da República Brasileira, fizeram de tudo para apagar a invenção dele do avião, tanto que os irmãos Wright passaram a ser os inventores do avião, só que todo mundo viu o Santos Dumont voando em Paris, o mundo inteiro naquele período, você pega os jornais, acreditavam nele, porque o concurso era o avião que mais leve, que o ar que manobrasse. E o dos irmãos Wright não manobrava. O do Santos Dumont já tinha flap, já tinha controle, fazia curva, voava, descia, pousava, tinha roda, trem de pouso, tudo que tem nos aviões modernos. Até a frente dele era mais comprido, igual os aviões é hoje. E os dos Wright eram uma catapulta. E eles apresentaram anos depois que o Santos Dumont já era internacionalmente conhecido. A família do Santos Dumont era extremamente rica e milionária, e o Império e a República também ficou com muito ódio do Santos Dumont, porque quando o Império caiu, ele tirou toda a fortuna dele do Brasil, e isso quase quebrou o Banco do Brasil, porque boa parte da fortuna naquele período era da família do Santos Dumont. Ele constrói um prédio lá em Paris que está lá até hoje e fica com a cobertura dele, a cobertura está lá em Paris. Ele construiu um prédio inteiro para construir a sua cobertura. Pra você ter uma noção do dinheiro que o Santos Dumont tinha no período. E todo o prêmio que ele ganhava de concursos, ele criou a manobrabilidade dos dirigíveis. Antes do Santos Dumont, você entrava no balão e ia de acordo com o vento. Ele criou a manobrabilidade, ele foi o primeiro a dar uma volta em volta da Torre Eiffel, que isso nós deveríamos cultuar como brasileiro. E ninguém lembra. A manobrabilidade no ar foi ele que criou. A colheitadeira de café, que hoje falam que é a Jacto, não, tem lá na fazenda que era da família, ele inventou a colheitadeira de café, tem um monte de coisa. Só que o Santos Dumont, ele não acreditava em patente, ele acreditava que o conhecimento deveria ser livre para todos. E isso foi o que fez com que ele caísse no esquecimento, porque se ele tivesse patenteado tudo o que ele inventou, hoje pelo menos ele seria lembrado por essas coisas. Ele até andou vendendo, eu acho que era Demoiselle, ou não, Papillon, borboleta, o primeiro avião dele, que você comprava e montava o avião, tal, no mundo inteiro vendeu esse avião. Mas caiu no esquecimento porque é católico. Esse país é o seguinte: se você for católico de verdade, você vai ser apagado da história, ninguém nunca mais vai lembrar de você, tá? E foi por isso. E os descendentes atuais da Princesa Isabel são extremamente católicos, Dom Bertrand, tudo, porque eles saem do ramo da Princesa Isabel. Então, são extremamente católicos. E eu espero que um dia a monarquia volte, a monarquia católica e de preferência absolutista nesse país, porque
Nós paramos no princípio da civilização. Nós estamos pós-medieval ainda, do Brasil. É o famoso você sabe com quem você está falando. Quando você tinha uma elite de barões tal, as pessoas, se o Brasil quebrasse, eles quebravam junto, eles estavam preocupados. A nossa elite hoje em dia é uma elite prostituta que só quer ganhar o máximo de dinheiro possível e vazar embora do país. E viver é Cristo, morrer é lucro. Tenha uma boa noite.